Pessoal, muito bem-vindos ao canal do YouTube do Ministério Pedras Vivas. Todas as segundas-feiras nós postamos mensagens e séries aqui que foram ministradas na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia no nosso culto da quarta-feira. Assista essa mensagem de coração aberto porque eu creio que Deus vai falar com você. Antes de começarmos, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Abre tua Bíblia comigo no livro de Lucas 9, a partir do verso 22. A palavra de Deus diz assim: E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Por algumas vezes, enquanto Jesus ele esteve aqui na terra, no seu ministério, a Bíblia fala que enquanto ele esteve aqui encarnado como 100% homem e também 100% Deus, por 3 anos ele anda com seus discípulos, curando enfermos, libertando aqueles que estavam possessos, levando a mensagem do reino de Deus. E por algumas vezes no Evangelho nós vemos Jesus falar expressões como essas que nós lemos aqui nesse texto. Por algumas vezes ele diz para os discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja morto, seja rejeitado pelos religiosos, enfrente a morte, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Eu comecei a falar na semana passada que era necessário que isso ocorresse. Havia promessas lá no Antigo Testamento, profecias, na qual relatavam a forma que o Messias deveria morrer. Ali na cruz, ele não só nos livrou da morte, ele não só nos reconcilia com Deus, como ele faz infinitamente mais do que nós merecíamos. Ele carrega o peso das maldições, a Bíblia fala que ele leva sobre si as enfermidades, através daquela morte e morte de cruz. Aquilo que era para ser algo muito ruim para a humanidade, a nossa única chance de redenção e reconciliação com Deus estava em jogo ali com Jesus. O Deus que se fez carne para nos salvar, ele estava morrendo numa cruz. Era para ser o pior momento da humanidade, mas a Bíblia fala que Deus cumpre o propósito dele e faz uma reviravolta. Aquele que era para ser o pior momento da humanidade, se transformou no melhor momento da humanidade, que foi através da morte e da ressurreição de Jesus, que nós fomos reconciliados com o Pai. O projeto de Deus foi reestabelecido. A palavra de Deus se cumpre. Aquela situação que era para ser a pior, se transformou na melhor, e eu vou profetizar sobre a sua vida. Se você está enfrentando uma situação que era para ser a pior situação da sua vida, o mesmo Jesus que transformou a cruz, vai trazer transformação sobre a sua vida, e aquilo que era para ser o pior, vai se transformar no melhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Mas nessa frase, nós aprendemos lições tremendas. Interessante que a Bíblia fala que Jesus disse, Jesus falou. Por algumas vezes havia a promessa lá no Antigo Testamento, uma representação da Bíblia, da palavra de Deus, e ele ecoou essa promessa. Ele falou algumas vezes: é necessário que o filho morra, ele vai morrer, ele vai ser rejeitado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Primeira lição que eu quero enfatizar hoje, meu irmão: a importância daquilo que você diz, a importância de declarar, de falar a palavra de Deus. A Bíblia dá muita importância para aquilo que nós falamos. A Bíblia dá muita importância para aquilo que você diz. A Bíblia chega ao ponto de falar que morte e vida estão no poder da língua.
Dependendo daquilo que você fala, vai determinar se o seu futuro vai ser de morte ou de vida. Isso é muito sério. As suas palavras têm o poder de determinar o seu futuro. Se há um futuro de bênção e vida ou de morte e de maldição. A Bíblia dá muita ênfase. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e que Deus tem o melhor para cada um de nós, se nós temos essa ciência daquilo que Deus é, então faz todo o sentido fazer aquilo que Jesus fez. Falar a palavra de Deus. Se morte e vida estão no poder da língua, ou seja, aquilo que você fala determina o seu futuro. E você quer ter um futuro de Deus na sua vida, você precisa declarar, falar a palavra de Deus. Logicamente que para falar a palavra de Deus, você precisa encher o seu coração da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Você precisa encher o seu coração com a palavra de Deus. Mas você precisa falar a palavra de Deus. Apesar dos sentimentos, apesar de probabilidade humana, porque Jesus estava morrendo. Jesus sabia o fim que estava projetado para ele. Ou o destino, o propósito que estava reservado para ele. A dificuldade que ele iria enfrentar, eu comentei isso na semana passada, lá no Getsemane, ele fala para Deus, ele fala para o Pai, Pai, se possível, se tem outra forma, eu estou apto a ela. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E eu concluí dizendo que Deus nos ama demais, como Ele amava Jesus demais, para permitir que nós passemos por uma cruz desnecessariamente. Ele te ama demais para permitir que você passe por um sofrimento em vão. Se Ele permitiu a cruz, é porque a cruz era necessária. Se Ele permitiu o problema, é porque como a humanidade saiu da cruz melhor do que entrou, você vai sair desse problema melhor do que você entrou, em nome de Jesus. Mas se lembre, por várias vezes, aquele que tinha todo o poder, aquele que era Deus em forma humana, mas era Deus, ainda assim, a Bíblia fala que ele declarava a palavra. Ele dizia, o Filho do Homem vai ser entregue, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Eu posso estar enfrentando esse problema, mas a palavra diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Esse problema é mais difícil do que eu estou a ponto de desistir, naturalmente falando, está sendo uma cruz para mim, mas a palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu vou continuar, eu vou prosseguir, porque minha força não vem de homens, minha força não vem de mim mesmo, mas minha força vem de Deus. Declare a palavra de Deus. Não amanheça no piloto automático, só lembrando de problemas, do que você tem que enfrentar no dia. Lembra, o seu futuro é determinado pelas suas palavras. Levanta da sua cama, amanheça, declarando a palavra de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, e eu vou me alegrar nele. Esse vai ser o melhor dia da minha vida, porque o melhor do Senhor sempre está por vir. A glória da segunda casa será sempre maior do que a primeira. Declare a palavra de Deus. Pode estar difícil, mas o terceiro dia vai chegar. No terceiro dia tem ressurreição, tem transformação, tem provisão. O milagre vai acontecer. Jesus declarava sobre a cruz. E quando a cruz chegou, por mais difícil que seja, a cruz não foi uma surpresa para Jesus. Ainda que os nossos problemas nos peguem de surpresa, o seu problema não pegou Deus de surpresa. Ainda que o seu problema te intimidou,
Por mais difícil que fosse a cruz não intimidou Deus. Ela já tinha sido pronunciada lá atrás. Lembra, lá na queda de Adão e Eva, Deus já tinha determinado que quem ia pisar na cabeça da serpente era o filho da mulher, o filho do homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que o seu problema está te intimidando, nada intimida o nosso Deus. Ele já sabia que você iria enfrentá-lo. E presta atenção, eu vou encerrar com isso. Ele já sabia que a cruz viria, a cruz não foi uma surpresa para ele. E antes dele enfrentar a cruz, o terceiro dia já havia sido determinado. A data da ressurreição, a data da sua vitória, a data que o milagre vai acontecer, já foi determinada pelo nosso Criador. Ele já determinou que esse problema não será o seu fim, essa cruz não é o ponto final. Ele já determinou que o terceiro dia chega, o dia da sua vitória, o momento da sua cura, o momento do seu milagre, em nome de Jesus. O dia da ressurreição foi determinado. Antes de Jesus enfrentar a cruz, o terceiro dia já havia sido determinado. Antes de você enfrentar o seu problema, Deus já havia determinado o seu terceiro dia, o dia da sua vitória, o dia do seu milagre. Enquanto você está no processo, enquanto você está enfrentando os 2 dias lá, entre a morte e a ressurreição, se lembre, o dia da ressurreição está chegando, foi determinado pelo Criador, e quando Ele fala algo, é impossível que Ele minta, aquele algo acontece em nome de Jesus.